Goiás. Eu passo a palavra agora ao governador Raimundo Colombo de Santa Catarina, 5 minutos também. Senhor presidente Delcídio Amaral, senhoras senadoras, queria agradecer muito a deferência que prestam ao governo de Santa Catarina para que a gente possa se posicionar em relação a essa questão que para nós é fundamental. Esse é um momento difícil para nós do governo, e do Estado de Santa Catarina e para a sociedade. Nosso Estado se construiu ao longo do tempo com muito trabalho e somos um Estado eminentemente exportador. E evidentemente que com 5 portos e com esta vocação natural, nós também desenvolvemos o potencial da importação. E ficamos competitivos, porque só para os senhores terem uma ideia, há 10 anos atrás, quando exportávamos um container de carne de frango, por exemplo, o transporte custava quase $5.000. Hoje é menos de 2.000, porque o container vai carregado e volta carregado. A nossa eficiência permitiu que nosso Estado crescesse de forma significativa. Temos razões profundas de questionar o mérito dessa medida, mas em respeito a tudo que já foi debatido, nós queríamos buscar o caminho que é a forte vocação do Senado, que é do diálogo e do entendimento. Este é um instrumento de força que está sendo usado contra os governos estaduais. Não é esse o princípio que entendo da Federação Brasileira. É absolutamente de violência essa imposição, sem a gradualidade, sem a transição. O que pensamos é que não é compensação, embora seja bem-vindo um empréstimo do BNDES para que nós possamos melhorar a infraestrutura e ainda melhorar mais a nossa capacidade de logística e aumentar a nossa eficiência. O que nós pleiteamos e dependemos do Senado, absolutamente nesse momento da Comissão de Assuntos Econômicos, que haja um processo de diálogo, de construção de um entendimento. A proposta atual não é de entendimento, porque ela impõe a vontade do governo, sem gradualidade, sem uma fase de transição. Para o Caixa do Tesouro do Estado de Santa Catarina, para vocês terem ideia, a nossa previsão é de que nós vamos perder no ano que vem 950 milhões de reais. Muitos dos senhores e das senhoras aqui já foram governadores do Estado. Como é que se enfrenta esta solução? Como é que se enfrenta este problema? Se ainda é possível no Estado diminuir o investimento, fazer demissões, ajustar, e é isso que nós vamos ter que fazer, o que dizer dos 5 portos? O que dizer das pessoas que lá trabalham? O que dizer dos catarinenses e certamente de outros estados que estão lá construindo a grandeza desse país? Nós vamos virar um pesque-pague nos nossos portos? Será que essa medida, que não vai diminuir a importação absolutamente, ela vai migrar para outros estados com maior capacidade de transformação e de consumo, como é o caso de São Paulo, que já importa 36% do volume importado no Brasil? Portanto, nós temos tempo, nós precisamos de tempo. Se é verdade que o governo está sensível, nós temos tido diálogo sobre isso, como é que nós vamos começar uma BR de acesso aos portos, que é uma BR que, por ser não duplicada, hoje leva 5, 6 horas para você acessar o porto, até fazer a licitação, até concluir o projeto, até contratar a obra, até executar a obra? É essa a transição que nós precisamos. É essa a verdade que se impõe. É absolutamente necessário que essa transição permita uma ampla negociação e um modelo da nossa economia, para que não haja desemprego, para que não haja injustiça, para que se possa fazer a transição, que é claramente, nesse momento, o bom senso. Eu pediria, por favor, que ninguém se manifestasse aqui. Nós estamos levando a audiência com tranquilidade, sem manifestação. O governo propõe medidas como, por exemplo, o comércio eletrônico. Quando será votado? Quando entrará em vigor? O governo não permite a negociação da redução do desembolso da dívida, como, por exemplo, a medida do senador Aécio Neves. Esse momento aqui é complexo. É evidente que há divisões de opiniões e há dúvidas aqui. Tanto em razão de tantas emendas que foram apresentadas, de tantos oradores inscritos para discursar. Será que tem que prevalecer a vontade do Executivo sem um espaço do diálogo?
nós somos a favor da força da indústria nacional, nós somos a favor da atividade interna do mercado. O que nós queremos é construir, através do diálogo, um modelo que proteja a nossa realidade já existente, que permita aos trabalhadores, com o seu suor, manter a dignidade e que não imponha ao Estado, que é um modelo, uma injustiça flagrante que aqui está estabelecida. O que nós pedimos, clamamos a todos os senhores, é que abram um espaço para o diálogo, para o entendimento, que seja possível uma transição que permita, através do bom senso, mesmo destruir a realidade dos Estados. É isso que está se decidindo aqui, e é esse o apelo que faço aos senhores. É o momento do diálogo, sempre foi bom o diálogo, e o melhor ponto de referência do diálogo na sociedade brasileira sempre foi o Senado brasileiro, e o Senado é o ponto da convergência. Se há aqui dificuldades, é necessário que se estabeleça o diálogo, que se construa uma saída para nós. Nas condições presentes, nós não estamos sendo atendidos, nós não estamos sendo compreendidos, e desta forma está sendo imposto sobre a sociedade catarinense e do estado de Goiás, do Espírito Santo e muitos outros estados que não perceberam ainda o prejuízo que vão ter, uma vontade que, sinceramente, é desproporcional. O problema da desindustrialização brasileira não é razão apenas nesse caso aí. Por isso, eu peço a todos os senhores um espaço para o diálogo, para o bom senso, para encontrarmos um caminho que proteja os estados e que se caminhe em relação ao que o governo quer. Não estamos contra a medida do governo, nós estamos compreendendo ela, embora tenhamos argumentos fortes no mérito contrário, nós estamos pedindo um espaço para o diálogo e para construir uma saída honrosa para todos nós. Muito obrigado, senhor. Eu pediria silêncio.